de hoje nós vamos conhecer a história de Jesus. Mas eu quero te convidar a conhecer a história de Jesus de uma maneira assim, como se você fosse um amigo meu e a gente estivesse falando da vida de Jesus e de Maria e de José. Sabe, quando a gente está naquele fuzuê no momento da tarde, assim, fofocando a vida dos outros? É dessa forma que eu quero te convidar a conhecer a história de Jesus. Mas no próximo vídeo a gente vai se aprofundar de maneira técnica, tá? Mas no vídeo hoje, agora, nesse instante, eu quero te convidar a você pegar a sua pipoquinha, né? Isso daqui, ó, sabor manteiga com sal. O seu suco, seu cafezinho, seu refrigerante. Para descobrir a história de Jesus. Bem, acontece que Maria era uma judia, é assim que fala, acredito que é assim. E ela tinha em volta de uns 14, 16 anos e engravidou. Menino, uma adolescente que engravida. Já viu o fuzuê, né? Mas, pior de tudo, ela não engravidou do cara que ia casar com ela. Você acredita nisso? Pois é, rapaz. Olha que coisa mais louca. Acontece que Maria tinha um coração voltado para Deus, um coração devoto, e foi escolhida entre as judias para conceber o Filho de Deus. Mas ela estava prometida em casamento para José. E José foi construir a casa, foi se preparar e deixou ela lá como noiva prometida que voltaria para buscar ela. Aí, Maria engravida. Se não fosse o anjo chegar para José e falar assim: ó, meu queridinho, presta atenção. Esse filho é o Messias que vocês tanto esperam. É filho direto de Deus e a sua mulher foi escolhida para ter ele. Ele teria terminado com ela. Mas ele ainda foi muito sutil. Ele decidiu terminar o relacionamento na miúda, para que ninguém soubesse. Porque se alguém soubesse desse fuzuê, ela poderia ser apedrejada. Loucura total. Imagina a fofoca na casa de Maria, mãe dela. Menina, você engravidou, sua louca! Vão te matar! Né? Mas José aceita esse compromisso depois que o anjo fala com ele. E aí, eles selam essa união, eles se casam. Pensa no fuzuê. A mulher que está grávida de outro casa com um atual. Você aceitaria? Hoje em dia, tá normal, né? Mas naquela época não era normal, não. E aí, José aceita. Só que vocês acham que essa fofoca toda, esse fuzuê todo, ia ficar só em 4 paredes? Como que a gente sabe disso? Como que a gente sabe dessa nuance? Eis que a Maria, que também é burra, ai, Deus me perdoe, mas é burra, em plena mês de parir, me decide ir para Jerusalém comemorar um evento lá em Jerusalém, se não me engano, na Páscoa. Em Jerusalém. É uma comemoração. Ela decide ir 9 meses grávida, enfrentar dias de andar em cima de um camelo, em cima de um cavalo, em cima de um burro, sei lá, para chegar até Jerusalém. E o que acontece? Assim que ela chega em Jerusalém, a bolsa estoura. A criança precisa nascer, a criança precisa sair. Quando a bolsa estoura, gente, a criança tem que sair. Mas ela decidiu, né, em plenos últimos dias da sua gestação, agir como se ela não estivesse grávida. E foi nessa viagem. Chegando em Jerusalém, eis que
José ou não tinha dinheiro, ou as estalagens, os hotéis, as pousadas que estavam ao redor estavam muito lotadas por causa do evento, que eles são colocados em uma hospedaria, em um manjedouro, em um lugar onde era colocado os camelos, as ovelhas, os animais que seriam de cuidado daquela casa. E dá-se a entender que Maria e José foram para casa de parentes e que esses parentes não queriam se contaminar com a Maria, porque Maria era impura e deveria ser apedrejada porque ela traiu José e engravidou de outro cara. Então vocês ficam lá longe no meio dos animais? A gente não quer se envolver com essa coisa aí não. Vai que o pai dessa criança aparece aí querendo tomar essa criança agora. Eu que não vou me envolver nisso não. Então vocês ficam lá onde os animais ficam, porque se der ruim, a gente não sabe de nada. Pensa. Pois é, por isso que Jesus nasceu em meio aos animaizinhos, porque era o único lugar que se tinha. Então, tá aí as opções do que pode ter acontecido ou não ter acontecido, mas pensa. Então, na nossa fofoca, Maria decidiu, menino, ir grávida de 9 meses para um lugar longe, sem dinheiro, sem apoio da família, louca, para ter o bebê no manjedouro, num lugar sujo onde os animais ficam. Mulher, ó, o homem também, só Jesus, né? Literalmente, só Jesus. Bem, aí acontece que o nascimento de Jesus, ele é filho de Deus, então o nascimento de Jesus trouxe sinais astrológicos no mundo, no universo, soube que Jesus nasceu. E uma estrela avisou os magos no Oriente, e eles vieram, os 3 magos vieram presentear o rei dos judeus, o Salvador, o Messias. E eles passam no palácio e contam para o rei que nasceu um menino, que seria rei dos judeus, que estava na profecia. E eles falam pro rei, esse menino nasceu porque a estrela está nos guiando. Aí, pensa que o rei ficou tranquilo? Não, o rei até ficou tranquilo. Ele falou, que legal, que maravilha. Sabe o que é? Vocês vão lá, aí vocês voltam para me contar onde é que ele tá, para eu também ir lá presentear ele, tá bom? Aí os magos, tá bom, e partiram, foram lá, encontraram Jesus, Maria e José, presenteou ele com 3 presentes, mirra, ouro e não lembro mais o que, porque eu esqueci, mas deu 3 presentes para ele que seriam importantes, deu 3 presentes, e aí foram embora, mas eles iam embora falar com o rei. Aí o anjo apareceu para eles, porque se não fosse esse anjo também, Jesus teria morrido no segundo seguinte. O anjo apareceu para eles, sabe o que é? Vocês não vão voltar lá com o rei não, volta por outra banda, porque não é para falar com esse rei. Aí eles escutam o anjo, porque eles são pessoas inteligentes, né? Fala, então tá bom. E vai-se embora por outra banda. Passado aí um tempo, o rei está lá no trono dele, né? Comendo a pipoquinha dele. Nem sei se tinha pipoca na época. Acho que é boa. Ele está lá comendo a pipoquinha dele, comendo as coisas dele, e ele fala, poxa, mas já era tempo desses magos ter voltado. Sabe o que é? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Isso dá a entender que o rei ficou esperando os magos retornarem por aproximadamente 1 ano e pouco. E aí é por isso que ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Aí o anjo, novamente, que se não fosse esse anjo, gente, se não fosse o anjo foi e falou para José, sabe o que é? Pega o menino e sua mãe e foge pro Egito, porque vai acontecer uma chacina aqui.
Aí José, muito inteligente, ouviu o anjo, né? E falou, então tá bom. Aí ele pega Jesus e Maria, vai para o Egito. E daí a gente não tem mais relatos da infância de Jesus até ele vir para Jerusalém. Não, aí minto. Aí, antes disso, o rei morreu. O rei mandou matar todas as crianças, depois ele morreu. Aí o rei morreu, entrou o filho dele. E aí ele falou assim, agora eu vou voltar lá para minha cidade, para o meu país. Voltou e foi para Nazaré e se instalou em Nazaré. Quanto tempo isso demorou, a gente não tem noção, mas a gente chuta aí que Jesus nessa época teria aí em torno de uns 6, 8 anos de idade já. Então você vê que demorou um tempo. E a gente não tem relato desse tempo que se demorou ali na Bíblia. Mas, não satisfeito com isso, eles foram, quando Jesus tinha em torno de uns 12 anos, para Jerusalém, porque toda a vida tem que ir para Jerusalém, comemorar a Páscoa. Como pais desnaturados que aparentemente são, porque ele é filho de Deus, ele tá protegido, né? Claramente não foi isso, né, gente? Mas é a maneira como a gente tá lidando aqui com essa fofoca, tá? Pais desnaturados, o que acontece? Eles perdem Jesus no meio da multidão. Eles perdem Jesus. Tem até um louvor que fala: Maria entra na cidade chorando, perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus. José preocupado busca ele de um lado pro outro. Perderam Jesus na festa e agora o que fazer? Eles perderam Jesus na festa. Eles voltam para a cidade e encontram Jesus no tabernáculo, na sinagoga. Na sinagoga, eles encontram Jesus. E aí pegam Jesus e vão embora. E acaba essa história de Jesus. Do nascimento até esse período. Não tem, desse período até os 30 anos de Jesus, não se tem relato de Jesus. Então a gente supõe aí, né, que ele viveu, que ele aprendeu o ofício do pai, que ele trabalhava, que ele ajudava, era conhecido lá em Nazaré e ficou por isso. Aí Jesus decide que é hora de começar a seguir o chamado que Deus tinha preparado para ele. E o primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho. Só isso. Ele vai transformar água em vinho. Nada demais. Aí ele é batizado por João Batista, que veio seu primo, e veio 6 meses antes dele para poder abrir o caminho para ele, e começou a pregar desde os 12 anos, mais ou menos. Quando ele ficou adulto, de criança ele já falava, mas de adulto ele já pregava, e eles ficavam adultos muito cedo na época, né? Ele já saía pelo deserto aí comendo gafanhoto, se vestindo de roupa de animal, para pregar o evangelho e batizar as pessoas em água. Então ele abriu o caminho para que Jesus pudesse ter acesso ao povo e falar do reino de Deus. Depois disso, Jesus é batizado por João Batista e aí ele começa a cada vez mais falar para as pessoas, falar do reino de Deus, falar dos céus, falar das coisas. Ele cura, ele liberta, ele transforma as vidas. E ele traz ensinamentos por meio de parábolas. E se torna muito eloquente. Aí, acontece que o sistema religioso da época, aquele sistema religioso dos saduceus, dos fariseus, não aceitam Jesus, porque ele foge da caixinha. E como ele não se enquadra na caixinha, eles não aceitam Jesus e querem exterminar ele. Com medo da represária de Roma, eles falam, é a melhor solução.
E aí eles começam a perseguir a Jesus para poder incriminá-lo. Não encontrando algo que possa incriminar Jesus, eles abarcam Judas, que vende Jesus por 30 moedas. Judas era um discípulo, um amigo de Jesus. Aí ele vende Jesus por 30 moedas porque ele já está decepcionado que Jesus chegou curando, libertando, transformando, mas para a guerra que era bom ele não ia. E Judas transtornado vende mesmo e aí Jesus é preso. Na prisão eles tentam incriminar, não encontra nada, manda de um rei para o outro, de um governador para o outro e ninguém encontra nada, mas é época de festividade novamente, e sendo época de festividade, existe um ritual de libertar um preso. Logo, Pilatos fala, já sei, vou libertar Jesus, mas vamos ver o que o povo quer? Aí o povo que era lindo, maravilhoso, né? Um povo fofoqueiro, que nem nós agora, ela falou assim, esse daí, não. A gente prefere Barrabás. Barrabás que rouba a gente, que mata um monte de gente, a gente prefere ele. Mas esse daí que é inocente, que nunca fez nada pra gente, só fala aí umas pouca verdade. Não, esse daí ele joga a verdade na nossa cara, a gente não quer mais ele não. Aí foi assim que decidiram que era melhor de crucificar Jesus. E Jesus foi crucificado. Mas a história não acaba aí, porque Jesus era e é o Filho de Deus. E depois de ser crucificado, Jesus volta. Porque ele ressuscitou e ele volta e fica 40 dias andando com os seus discípulos e com as pessoas que viram ele. 40 dias de uma pessoa que estava morta e foi vista. Prova clara de que ele ressuscitou. Bem, e ele ascendeu aos céus, né? E prometeu voltar para buscar a mim e a você que o aceitou como Senhor e Salvador. E essa é a história de Jesus. Mas tem cabimento uma história dessa? Não é fantasiosa? Menina, é história de cinema. Isso que a gente não falou nem do que ele passou, da perseguição que ele passou. A gente só falou da fofoca. Mas, e você? Curtiu essa fofoca? Saiu quentinha do forno? Pois é. Fofoca danada. Menino, uma adolescente grávida de outro, que mantém o casamento porque Deus mandou. Passa humilhação na família, porque a família não quer se envolver. Precisa fugir para outro país, para não ser morta, como seu filho, que é filho de outro. É coisa de novela. Mas essa é a história do nosso Salvador. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e a gente se vê então no próximo vídeo, onde a gente vai aprender toda essa história de maneira técnica. Hoje só foi pra gente poder descontrair um pouquinho. Tá gostando dessa série? Essa série de Jesus, onde a gente está conhecendo um pouquinho mais do nosso Senhor e Salvador. Quem é Ele? Quem é o Filho de Deus? E sabendo um pouco mais sobre as suas dores. Lembrando que estamos na pré-venda do meu novo livro, As Dores de Jesus. E nesse livro você vai entrar aprofundadamente nas dores da crucificação e nunca mais vai olhar a cruz da mesma forma. Já se inscreve aqui no link da descrição para você receber o conteúdo antes de todo mundo e poder assinar aí para poder receber a sua caixa de leitura ou o desconto maravilhoso para você poder adquirir esse livro. E eu espero você no próximo vídeo, onde a gente vai conhecer de forma técnica a história de Jesus. Beijo, fica com Deus.